Deus abençoe você, a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero convidar você para essa sexta-feira. Serão 33 minutos de poder, aonde nós estaremos colocando o mal debaixo dos nossos pés. E o principal de tudo, buscando a luz. Porque está escrito nesse versículo, acompanhe. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, quando você receber esse ponto de luz, você vai colocar na sua casa. E no momento que você colocar os seus pés em cima, você vai sentir a energia entrar em você. O mal entrou na vida de Jó através dos pés, onde úlceras, feridas, tomaram todo o seu corpo. Venha buscar a proteção para você e para toda a sua família. A reunião vai acontecer nesta sexta-feira ao meio-dia. Você pode ver aqui momentos da nossa reunião, momento do clamor, da libertação, pessoas ali recebendo banho de luz, e não será diferente nessa sexta-feira. Por isso, traga uma peça de roupa, traga uma fotografia para você também receber esse banho de luz e participar dessa reunião toda especial. Vamos ao intervalo que fala sobre essa sexta-feira e já voltamos. Uma pessoa pode frequentar muitos lugares e ambientes, mas há certos lugares que vão além de espaços físicos. Sim, muito além. São portas de entrada para o mal. Não é difícil encontrar casos assim. Bastou alguém pisar os pés em um determinado local para tudo começar a piorar. Coisas que até parecem sem motivo, mas são causadas por forças negativas, escondidas em pontos específicos e transferidas para se revelarem na destruição de uma vida. Mas se existem lugares onde os pés tocam e a vida se abre para o mal, também existe um ponto onde os pés tocam e o poder de Deus traz a libertação e proteção. Nesta sexta-feira, na sessão espiritual do Descarrego, o ponto de luz, para que haja luz de Deus em sua vida, às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás, e em todas as igrejas Universal. Agora você vai acompanhar o testemunho de uma pessoa que, ao receber essa luz, foi liberta dos encostos. Acompanhe. Experiência com o paranormal. O que para as pessoas é apenas uma ficção, para mim era uma realidade. Eu conheci tudo que o mundo tinha a oferecer. Eu me encantei com os olhos. Eu vi festas, amigos, baladas, e aquilo me chamou muito a atenção, porque as pessoas estavam sempre sorrindo. E eu queria ter essa alegria dentro de mim também, porque eu nunca tive. Então, para mim, aos meus olhos, aquela alegria que o mundo me mostrava era constante. Eu comecei a beber, depois eu comecei a fumar. O buraco que eu tinha, que eu achei que no vício ia me sustentar, ele ficou maior. Então, além do vício, eu comecei a me relacionar. Eu fui conhecendo pessoas mais velhas que eu, pessoas do mesmo sexo que eu, achando que ali eu teria felicidade, alegria, uma família. E aquele vazio foi aumentando. Em uma das festas que eu participei, uma pessoa chegou até mim e disse que conhecia e frequentava a Casa dos Encostos e que era algo muito bom, que trazia alegria, felicidade e visão de futuro e um preenchimento. Então eu me interessei e falei, não, eu vou até lá. Nessa cartomante que eu fui, ela disse que eu tinha um dom, que eu vivia assim, vazia, porque eu puxava algo das pessoas, a energia delas, porque eu tinha um dom e para isso melhorar eu teria que desenvolver.
Então eu comecei a frequentar mais, entender mais como funcionava. Aparentemente estava tudo funcionando. Então eu comecei a me sentir melhor. Porém, conforme o tempo foi passando, tudo ficou pior. Eu acabei perdendo meu trabalho, então eu não tinha como pagar aluguel. E o que aconteceu foi que eu fui morar dentro dessa casa de encosto. Eu passei a ver vultos, ouvir vozes, eu não conseguia mais dormir. Toda vez que eu deitava e eu conseguia, por poucas horas, adormecer, eu acordava com barulhos de porta batendo, com risadas. Quando eu abria os olhos, eu via vultos, eu ouvia vozes. Era algo paranormal que acontecia naquele lugar e ninguém me ajudava. Eu sentia forças me oprimindo. Percebia que eu era vigiada o tempo todo. Então eu saí de lá. Eu decidi, eu falei, não vou ficar mais aqui, eu vou sair, não vou me sujeitar mais a isso. E a partir dali eu comecei a conhecer raves. E na rave eu conheci a bala, o MD, o êxtase, eu conheci DMT. E ali eu olhava assim e falava, eu nunca mais vou sair dessa situação, a vida é isso, a minha vida é isso e eu vou ser sempre assim. Comecei a frequentar psicólogos e eles falaram que eu tinha depressão crônica, que eu tinha ansiedade, porque eu não conseguia mais sair de casa. E a todo momento eu achava que eu ia morrer. Eu não conseguia mais discernir o que as pessoas falavam e nem mesmo a minha própria voz. E aí depois eu passei para psiquiatras, porque o psicólogo não conseguia me ajudar. Então ali o psiquiatra começou a me passar muitos remédios, porque eu não conseguia fazer nada. Então ele passou remédio para eu dormir, ele passou remédio para eu ficar acordada, para eu comer, para eu ter ânimo, para eu conseguir entender o que as pessoas falavam, para o meu nervosismo, para eu ficar mais calma, para eu ficar mais serena. Então, quando eu fui me deparar, eu olhei assim e falei, eu tô uma farmácia ambulante, porque eu não paro de tomar remédio para tudo. Um determinado dia, final de ano, a minha avó me convidou para a Vigília da Virada. E aí eu vi que eu não tinha mais nada, então eu falei, vou lá para ver o que vai acontecer. Eu entrei, eu assisti a reunião e durante a busca, a única coisa que eu falei, eu nem lembro se eu falei com voz audível, eu só falei, se o Senhor existe, me ajuda, só me ajuda. E a partir dali, eu cheguei na minha casa e eu consegui dormir. Eu falei, olha, alguma coisa aconteceu, não sei o que é, mas foi diferente. Foi diferente de tudo que eu vivi. E eu não precisei fazer muito. Eu não precisei pagar. Porque quando eu frequentava a casa dos encostos, eu tinha que pagar. Tudo eu tinha que pagar. Tanto que eu não tinha dinheiro para mais nada, não tinha nada. E cada vez me pediam mais. E ali eu não tive que fazer nada, eu só tive que ir. Sentar, ouvir e entender que eu precisava de ajuda sim. Porém, a ajuda de Jesus. E ali eu falei, não, eu acho que tem jeito para mim. Então eu fui para uma reunião de libertação. Naquele dia eu determinei, vai ter que sair a depressão, vai ter que sair a ansiedade, vai ter que sair tudo de dentro de mim. A vontade de morrer, o nervosismo, eu não quero ver mais nenhum encosto, eu não quero ouvir mais nenhuma voz, eu quero sair daqui liberta. Porque eu entendi que o meu problema não era clínico, e sim espiritual. Eu não precisava de remédios, eu não precisava de vícios, eu não precisava de centros, eu não precisava de nada disso, que eu precisava de um remédio só, o Espírito Santo. E aí, a partir desse entendimento, eu comecei a frequentar mais as reuniões, comecei a ler a palavra, eu realmente decidi largar tudo. Eu larguei as amizades, eu larguei o vício, eu não fumava mais, eu não bebia, eu não saía, eu não olhava para o lado, eu olhei para o altar, eu olhei para Jesus, porque ele foi o único que poderia me desprezar, que eu entenderia se ele virasse as costas para mim, mas ele me abraçou, em todos os momentos ele me abraçou, e eu pedi para ele, eu falei, agora eu quero o seu espírito, porque eu tô bem agora, mas eu entendi que se eu não tivesse
o Espírito Santo, eu retornaria. E eu não queria mais aquela vida. E eu fiz uma oração para Deus aquele dia. Eu falei, Deus, eu não entendo muito da tua palavra, mas eu vou obedecer. E aí, em um determinado dia, eu estava ouvindo a palavra amiga do Bispo Macedo, e ali ele falou, se você já fez de tudo, se você já largou tudo, se você já tá certa do que você quer, se você tá bem e você quer o Espírito Santo e você já fez tudo o que estava ao seu alcance, falta uma coisa. Você tem que crer que você vai receber. Eu lembro que naquele dia eu fiquei muito feliz. Falei, não, eu vou receber o Espírito Santo hoje. Era uma quarta-feira. Falei, eu vou receber o Espírito Santo hoje. E aí eu lembro que eu me arrumei, foi o melhor banho que eu tomei, coloquei a minha melhor roupa e falei, hoje eu vou, de fato, cear com Jesus. Eu vou encontrar com Ele. E eu não sabia como, que horas, como ele ia chegar, eu não tinha ideia de como seria, mas eu tinha certeza que iria acontecer. Então, eu fui à reunião, sentei, e durante a ministração da palavra, o pastor ele falou, se você já fez de tudo, você tem que crer. E ali, eu só percebi que ele me abraçou. E naquele momento, eu tive o que eu nunca tive, que foi a paz. A partir daquele dia, tudo foi diferente. Eu dormi tão bem nesse dia que quando eu acordei com a mão no coração. Eu acordei com a mão no coração porque o que eu tinha recebido era muito precioso. E eu não tinha uma noite daquelas a minha vida toda, eu nunca tive. Então, quando eu levantei segurando, assim. Eu lembro que eu acordei com a mão literalmente no coração. E o Espírito Santo já me falou, eu acordei já ouvindo a voz dele, continuando ouvindo, ele falou, eu tô com você, filha, eu tô aqui. E ali eu comecei a gargalhar de tanta alegria que eu tive. Foi transbordando cada dia mais. E eu fui meditando na palavra de Deus e eu percebia que eu não estava mais sozinha. Porque Ele me revelava tudo. E foi completamente diferente, um antes e o depois. Eu fui aprendendo a amar. Eu não sabia, eu pensava que eu sabia amar, e eu não sabia. Ele me ensinou. A minha índole mudou, o meu caráter. E hoje eu olho e eu percebo que eu saí do paranormal para o sobrenatural. Porque Deus, ele tá sobre tudo, ele é o primeiro em tudo. E ele tá na frente de tudo, acima de tudo, porque ele está e sempre estará. Tudo flui, porque eu realmente encontrei o propósito que eu tanto procurei. Que eu realmente fui preenchida, que aquele vazio na alma, aquele eterno abismo que eu achava que nunca teria fim, foi preenchido com o Espírito do Eterno, do Jesus. Ele foi o caminho que eu sempre procurei a minha vida inteira, e é um caminho bom, porque eu achava que a igreja iria me prender, de certa forma, mas não, me libertou, Jesus me libertou. Pastor Caio, essa pessoa que está nesse momento negativada, endividada, todas as portas se fecharam para ela. Você está marcado pela injustiça. Você sente que tem um mal na sua vida e esse mal tem causado danos, prejuízos, destruição em massa na sua vida. Você é uma pessoa que já perdeu tudo. Você é uma pessoa que está triste nesse momento, está sofrendo, doente, com o diagnóstico de doenças. Você quer a nossa ajuda? O que essa pessoa pode fazer, pastor Caio, para ela conseguir vencer isso? Pastor Edilson, eu estou aqui no santuário da nossa catedral aqui de Guarapuava e como o senhor disse, né, muitas pessoas se encontram assim de mãos atadas perante um problema que ela não consegue vencer. E se você está nesse estado, tome esse primeiro passo, essa primeira atitude de pedir ajuda. Nós estamos aqui à sua disposição. Basta você adicionar o nosso número do SOS Espiritual, nosso WhatsApp, e você enviar o seu nome, o nome da sua família para o nosso número. O prefixo é 42, o número é 99807 4482. Anota aí, prefixo 42, 99807 4482. Tudo que você tem que fazer é usar a sua fé. Acompanhe agora essa mensagem que fala sobre esse ponto de luz e já voltamos.
Uma pessoa pode frequentar muitos lugares e ambientes, mas há certos lugares que vão além de espaços físicos. Sim, muito além. São portas de entrada para o mal. Não é difícil encontrar casos assim. Bastou alguém pisar os pés em um determinado local para tudo começar a piorar. Coisas que até parecem sem motivo, mas são causadas por forças negativas, escondidas em pontos específicos e transferidas para se revelarem na destruição de uma vida. Mas se existem lugares onde os pés tocam e a vida se abre para o mal, também existe um ponto onde os pés tocam e o poder de Deus traz a libertação e proteção. Nesta sexta-feira, na sessão espiritual do Descarrego, o ponto de luz, para que haja luz de Deus em sua vida, às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás, e em todas as igrejas Universal. Quem via o sorriso por fora não imaginava o que se passava por dentro. A dor que eu sentia era tão grande que a única saída que eu via era a morte. Meu sofrimento começou tudo porque eu já era muito jovem, né? E resolvi me casar muito cedo. Com 16 anos eu me casei e com 17 eu tive a minha filha, a Lívia. Apesar de eu ter um bom companheiro, um bom marido, eu tinha uma tristeza dentro de mim que eu não sabia de onde vinha. E cada dia foi piorando, só que foi piorando no nível que eu comecei o quê? Ouvir vozes, chorar muito, eu chorava muito, eu não tinha expressão da minha dor. Fui para a área dos remédios. E ali, para mim, a médica falou que eu ia dormir mais tranquila, que eu não ia sentir tanto aquelas coisas que eu sentia, aquelas crises de choro, aquela dor. Eu comecei a introduzir o remédio. Só que aí foi se passando e o remédio não foi funcionando. E aí eu voltava de novo no médico e ela aumentava a dose, aí aumentou mais para 2, 3. Aí foi quando eu já não dava conta daquela dor. Aquela dor para mim não tinha Deus que fazia mudar aquela situação. Não tinha mais jeito para os médicos, porque não tinha mais o remédio que me dá. Não tinha assim mais o que fazer comigo. Os meus familiares já estavam todos desenganados que eu era uma pessoa doida, considerada como doida. Só que nesse meio tempo surgiu a separação. E aí eu já não tinha um emprego por conta dos problemas psicológicos. E hoje eu tenho certeza que é espiritual. Então ali para mim foi o fundo do poço. Porque eu não tinha emprego, eu não tinha condição financeira. Eu não tinha personalidade própria. Não poderia me considerar como mãe. Que foi o que mais me tocou. E eu falei assim, lembro como fosse ontem, estava no quarto, eu falei assim, quem vou ser eu agora? Eu não tenho emprego, eu não tenho nada. Chegou até o momento de eu passar por algumas necessidades. E naquele dia eu saí de casa decidida que ali eu ia me matar. E aí quando eu me deparo com uma igreja universal. Então ali eu parei, eu olhei e decidi entrar pela primeira vez. E orei pela primeira vez, do meu jeito. E comecei a falar pra ele. Eu falei assim, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu não tenho família, eu não tenho ninguém que gosta de mim. Por que eu devo ficar aqui? Aí eu falei, se o Senhor é Deus, eu quero esse Deus na minha vida. Eu preciso ver você. E eu saí daquela reunião, voltei pra casa, voltei a mesma coisa. Mas ali eu sentia que como tivesse um peso
tivesse saído, ou falar pra ele que eu não era ninguém e que era mais fácil ele me levar dali mesmo, porque eu não tinha mais sentido pra vida. E ali eu comecei a me sentir muito acolhida. Comecei quase em todas as reuniões, porque aquela paz que eu sentia, eu queria em todas as reuniões. Só que eu não tinha aquela paz dentro de mim, na minha casa. E aí, um belo dia, foi quando uma obreira me atendeu. E ela falou assim, Tânia, essa paz que tá aqui, ela pode ir com você. Só você tem que persistir e buscar para ele, somente a ele. E mesmo não entendendo a intensidade dos planos de Deus na minha vida e do Espírito Santo, eu ia, né? E falava assim, mas eu quero minha família, eu quero minha família. Até que um belo dia, foi numa quarta-feira, né? E o pastor falou assim, você que quer o Espírito Santo, você busca por ele. Eu falei assim, meu Deus, a partir de hoje, eu não oro mais pela minha família, pro meu ex-marido, pro meu marido, eu não oro mais. Eu preciso do Senhor. Foi essa a minha oração. E ali, no momento da busca, eu lembro que eu chorava muito. Mas eu comecei a sentir lá no fundo uma voz falando assim, eu tô com você, eu tô com você. E aí eu peguei e comecei a orar. Falei assim, eu quero essa paz dentro de mim. Eu quero poder ser exemplo dentro da minha casa. Essa paz tem que estar comigo por onde que eu passar. Eu comecei a buscar. E naquele momento eu senti um cuidado e um amor. Eu me emociono porque para mim foi muito especial. Parece que o cuidado que eu não tive a vida inteira, eu senti dele. E não era pelas coisas materiais que eu tinha, mas era assim um amor que ia ficar tudo bem e que independente do que acontecer, eu estaria com o meu Senhor. E ali eu saí com uma certeza que eu falei assim, poxa, eu sou tão importante aqui, né? Falei para mim mesmo, com uma paz, com amor. E aí, até então, o Espírito Santo me fez uma nova mulher. Me deu vida para aquilo que era impossível para mim, né? Hoje eu sou, graças a Deus, uma mãe presente, né? Sou uma ótima filha hoje e, além de tudo, sou muito grata por tudo que ele fez. E toda quinta-feira eu participo das palestras que tem do Terapia do Amor. Apesar de hoje eu estar solteira, eu não sou frustrada, porque o Espírito Santo, a paz, ele me enche. Hoje minha vida amorosa está na mão de Deus e eu tenho certeza que ele está cuidando de tudo. Para quem não tem Espírito Santo, eu falo busque de todo o coração, porque ele é o único que pode transformar qualquer situação. Você sabe o que vai acontecer em Guarapuava no dia 17 de maio? Ainda não? Será o nosso Unisocial 2026 e agora o bairro escolhido foi o bairro 2000. Pastor Caio, o que essa pessoa pode fazer para participar? Anuncia aí pra gente esse evento todo especial e quais são as atrações que nós teremos nesse próximo mês, no dia 17 de maio, a partir das 3 da tarde. Social de Guarapuava está chegando aqui no bairro 2000. Atenção, moradores do bairro de 2000. Dia 17/5, às 3 horas da tarde, nós teremos aqui no Campo Sintético o Unisocial. No dia 17/5 de maio, às 3 horas da tarde, ficará marcada com esse grande evento para todas as pessoas, juntamente com a sua família. Convide os seus familiares a estarem aqui com você, pois teremos várias coisas nesse evento, como aferição de pressão,
orientação jurídica, manicure e maquiagem, recreações infantis, corte de cabelo, doação de roupas, doação de calçados, a banda da FJU estará presente e também várias coisas para as crianças, como pula-pula, kits de doces, algodão doce, pipoca e muito mais. Será uma tarde diferenciada, uma tarde onde você poderá estar conosco. Então deixa aí marcado na sua agenda. Dia 17 de maio, domingo, às 3 horas da tarde, você poderá estar participando desse Unisocial, um evento para ajudar você e a sua família. Detalhe, completamente gratuito. Fazer o bem a alguém é fazer um bem maior a si mesmo. E nós teremos muito mais do que isso. Nós teremos a presença amiga do nosso pastor Alexandre Amaro, teremos a presença da Mary Martins, nós vamos ter muito mais. E o mais importante, que é a oração pela família. Serão centenas de pessoas que estarão sendo beneficiadas nesse local, na Praça do Campo Sintético, aí no bairro 2000. Tá certo? Prepara o copo com água, é momento de oração. Vamos falar com Deus e abençoar todas as famílias. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Meu Senhor, quando o Senhor criou o homem, o Senhor mesmo disse que não seria bom que ele ficasse só e criou a mulher. Existe, meu Pai, a alegria da união. E eu peço ao Senhor, meu Pai, em favor desta pessoa que está passando por um problema sentimental. Ela se sente sozinha, ela se sente mal porque não tem ninguém ao seu lado. Dá a resposta a este clamor, a esse anseio do coração dela. Dirige os seus passos, abençoa os seus relacionamentos, que em nome do Senhor Jesus, através desta oração, ela seja abençoada e que haja, meu Pai, alegria no seu coração e que esta água seja ungida para abençoar a todas as pessoas, sejam elas solteiras, casadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe da água com fé e seja abençoado. E que esta bênção permaneça na sua vida, seja ela sentimental, física ou espiritual. Fiquem com Deus. Nesse domingo, a nossa reunião acontece às 9 horas da manhã, na rua Padre Chagas, 3536, e você é o nosso convidado. Traga uma garrafa com água. Domingo é a primícia de Deus, a reunião mais importante para aqueles que desejam um encontro com Deus, e na oportunidade você receberá esse azeite gratuitamente trazido da Terra Santa de Israel e será mais um domingo rumo ao Pentecostes. Até lá!